Já estamos ao vivo, né? Nossos irmãos e irmãs entrando. Então, tem uma musiquinha que diz assim: bom dia, irmã, bom dia, irmão, bom dia, meu povo dessa congregação. Eu anuncio com satisfação a benção. Pastor Jarbas Valentim me ensinou essa musiquinha de saudação aí. Bom dia, irmã, bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe a todos. Bom dia aí, ó, da Simone. Bom dia, pastor Anderson. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pastor. Priscila Capel. Bom dia, Priscila Capel. Bom dia! Bom dia, Mark. Deus te abençoe. Bom dia, Bia e família. Oi. Bom dia, Márcia Carvalho. Oi, Márcia. Olha lá, ó. Eita, o pastor está animado. Que benção. Vai render hoje. Eita, danado. O chão vai tremer hoje aqui. Meus irmãos e irmãs, bom dia para vocês. Nós vamos dar início à nossa escola. E se você aí puder se sentir à vontade e gostar da aula, deixa o like aí, né? Deixa o seu joinha aí, compartilha com os seus amigos e amigas, para que o Facebook entenda que essa transmissão é boa. E ele compartilha com muita gente e a gente vai, então, tornando a nossa página do Facebook um pouco mais forte e um alcance maior com as pessoas. Bom dia, Marciana, que bom você estar aqui conosco, minha irmã. Que Deus te abençoe aí em Joinville. Bom dia, Muca, Samuel. Fala, chefe. Bom dia, Maria Arlete. Bom dia. Dona Raquel Pavão. Bom dia, Raquel Pavão. Bom dia. Claudinha, bom dia, Claudinha. Bom dia. Que esse domingo seja bom para todos nós, seja bênção na nossa vida aí, né? Muito bem, irmãos e irmãs, para a gente não perder muito tempo, vamos dar início, então, à nossa escola dominical. Hoje nós temos a Priscila como nossa professora hoje. Priscila geralmente é a professora do juvenis, né? Daqueles que antecedem a juventude, e hoje ela vai compartilhar a lição da revista, e a revista da Escola Dominical produzida pela Igreja Metodista, e nós sempre a utilizamos e valorizamos essa revista, porque tem um conteúdo muito bom, tem nos ajudado bastante. Bom dia, Dina Moreto. Bom dia, minha irmã. Deus te abençoe aí. Bom dia, Vilma. Que Deus abençoe você também, aonde você estiver aí. Então, meus irmãos e irmãs, vamos ter uma palavra de oração para que a gente comece com a bênção de Deus a nossa aula, tá bom? Querido Deus, nessa manhã nos colocamos diante da tua presença, agradecidos e agradecidas pela noite que tivemos, agradecidos e agradecidas por esse dia. Muito obrigado a Deus por essa oportunidade de nos encontrarmos aqui nessa transmissão, nessa escola dominical,
para estudar um pouco mais da tua palavra, olhar a vida de nossos irmãos e irmãs lá de antigamente, do início da igreja, que esses homens e mulheres, personagens bíblicos, nos inspire e traga exemplo de vida, e que possamos, ó Deus, nessa manhã, sermos orientados e orientadas pela tua palavra e pelo estudo ministrado pela nossa irmã Priscila. Amém. Que o Senhor nos dê a bênção de poder estudar a tua palavra. Nos oriente através do teu Espírito, ilumina a nossa mente, o nosso coração, traga, ó Deus, entendimento da tua palavra, para que possamos aplicar os teus ensinos nos nossos dias. Nos direcione agora nessa aula, em nome de Jesus. Amém. 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 Priscila, seja usada por Deus aí para ministrar essa aula nossa, tá bom? Amém. É uma aula com um tema de grande responsabilidade, mas eu creio que o Senhor está conosco, Ele nos capacita a todo tempo, e eu espero que tenhamos uma aula bem gostosa. Participem, mandem suas perguntas, suas dúvidas. O que nós não soubermos, vamos pesquisar e retornar, é óbvio. Mas vamos estudar juntos a palavra. Nós só crescemos quando estamos aprendendo juntos. E é esse o objetivo dessa aula. A nossa aula hoje fala sobre um tema antigo, porém atual, que é o crescimento da igreja. Então, nós vamos tentar conciliar o passado e o presente e ver o que aconteceu quando a igreja começou a crescer logo após a morte e ressurreição de Jesus. Vamos conhecer os desafios que a igreja enfrentou e como ela lidou com isso. Então, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Atos, em seu capítulo 6. Nossa lição vai transitar pelos capítulos 6 e 7. Mas a gente vai iniciar a leitura no verso 1 do capítulo 6. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura dos versos 1 a 7 nesse primeiro momento. Não feche a Bíblia, nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. A instituição dos diáconos. Nós vamos conhecer um diácono em especial, mas nós precisamos conhecer o contexto dessa situação. Versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu gostaria de começar esclarecendo o que é a palavra diácono. A palavra diácono tem a ver com serviço. Então, os diáconos são os que servem. Traduzindo para os dias de hoje, qualquer irmão ou irmã que participe de um ministério, faça um trabalho dentro da igreja, presta um serviço. Por que aconteceu toda essa situação? Pastor, o senhor consegue pôr o slide já para a gente? Eu fiz uns slides para a gente poder acompanhar, tá?
Então, acho que vai ficar mais didático. Só um minutinho que o pastor vai colocar. Jesus morre, Jesus ressuscita, eles estão na região de Jerusalém. Pode mudar o slide, pastor. Aí o primeiro, volta. Aí, o contexto. A igreja começa a se expandir após a ressurreição de Jesus. Os apóstolos já estavam sobrecarregados. Já não davam conta de atender as pessoas. Jerusalém era um entreposto comercial muito importante, porque ele não estava à beira-mar, mas era cidade de parada. Haviam pessoas de todos os lugares, com suas próprias cultura e língua, seus hábitos, seus costumes. Haviam judeus de várias vertentes. Isso é importante que nós saibamos. E quando Jesus morre e ressuscita, ele dá uma missão para os seus 12 discípulos, que é o quê? Pregar o evangelho, em meio a um período de dominação romana. Nós não podemos esquecer disso. Havia a dominação romana. Então, já existia uma certa perseguição, não tão aberta, não tão descarada, mas já existia alguma perseguição em relação aos cristãos. E a gente vai ver no livro de Atos que pela primeira vez eles são chamados de cristãos. Se não me engano, no capítulo 2, correto, pastor? Sim. Este é o contexto onde surgem os primeiros, não diria problemas, mas os primeiros dilemas da igreja primitiva. Muita gente para atender, e a gente tem que se lembrar que havia uma expectativa de que Jesus ia voltar logo, de que Jesus voltaria rapidamente. Então, o que os cristãos fizeram? Eles venderam seus bens, confiaram aos discípulos, e eles repartiam entre si e partiam da comunhão e da mesa juntos. Ou seja, era muita gente tomando refeição junto, estando junto muito tempo. Isso foi crescendo de uma tal maneira que os discípulos já não conseguiam dar conta. Este é o contexto que nós temos. Só para não ficar errado, Priscila, eles são chamados, a primeira vez são chamados de cristãos, no final do capítulo 11. Quando os discípulos são chamados em Antioquia. Antioquia, isso. Eles, na defesa de Pedro e na separação de Paulo e Pedro e Barnabé para serem evangelistas e missionários, eles são chamados pela primeira vez de cristãos. Interessante falar em números, porque se a gente olhar o capítulo 2 de Atos, a gente vai ver que numa pregação só, 3.000 pessoas são batizadas. Então, vocês têm noção da dimensão do tanto de gente que foi se afeiçoando ao movimento cristão e foi se interessando pela mensagem de Jesus, pelo que os discípulos estavam pregando? E se a gente olhar lá no verso 42 do capítulo 2, como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então o movimento cresce. E aí a gente tem que ter uma organização para crescer. Porque tudo que cresce desordenadamente não vai para frente. Olha o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que interessante. E eles perseveravam juntos diariamente. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, o evangelho toma uma proporção muito grande.
E aí 12 apóstolos já estavam sobrecarregados. Surge uma situação de uma divergência. Então, eles tomam a seguinte decisão. O pastor acho que pode mudar a tela do slide. Essa distribuição social começou a ter reclamação. O que eles fizeram? Precisamos redistribuir nossas tarefas. Então, eles chamam a comunidade. Olha lá. Os 12 convocaram a comunidade, verso 2 do capítulo 6. E disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, o objetivo principal era pregar a palavra. A missão era pregar a palavra. O atendimento aos necessitados é super importante, mas Jesus os comissionou para pregar o evangelho. Então, escolha, comunidade, entre vocês, 7 homens. 7 homens com algumas características específicas. Olhe lá no verso 3. Não podia ser qualquer homem. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Em outra tradução que eu tenho aqui, 7 homens de bom testemunho. Ser testemunha não é fácil, porque você tem que falar o que você vê, não é? Num tribunal, se você é chamado a ser testemunha, você tem que narrar para o juiz exatamente aquilo que você viu. Então, seriam 7 homens de boa reputação, íntegros. Não vou dizer que não sejam pecadores, mas homens cujo comportamento agradasse a Deus. Além do mais, 7 homens cheios do Espírito, ou seja, homens que acompanharam o movimento de Jesus, assistiram o seu ministério, conheceram os ensinos de Jesus para poder estarem cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos esse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui a gente já vê uma primeira organização da igreja primitiva. 12 apóstolos vão sair para pregar. 7 diáconos vão ficar cuidando do atendimento às pessoas da igreja. Mudando a tela, pastor, por favor. Já disse das características de quem deveria ser escolhido, e aí a gente conhece os nomes desses irmãos. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Todos esses tinham as características que estão aí no primeiro tópico. Boa reputação, ou seja, bom testemunho. Não eram homens mal falados no ambiente da comunidade cristã. Cheios do Espírito, cheios de sabedoria, que teriam uma função. A função do serviço. E aí, eu queria chamar a galera jovem, principalmente, a pensar comigo. Como é difícil quando a mãe dá um serviço em casa, né? Como é duro quando a mãe pede, lava uma loucinha para mim, arruma o seu quarto, mantenha suas coisas em ordem. Às vezes no trabalho também é duro, viu, adultos? Nossa, o chefe fala para você fazer um negócio, mas tem que ser eu, não tem outro para fazer no meu lugar. E aí eu quero que vocês pensem junto comigo que Deus usou estes 7 diáconos para ir além. Para ir além só do servir à mesa. Para ir além do só fazer o meu papel. Para ir além do olhar apenas para o meu umbigo. Será que Deus não está te chamando a ir além? Será que Deus não está te desafiando a fazer um pouquinho mais? Porque você é capaz, né? E aí a gente vê como Deus vai agindo através da história, porque estes homens não foram simplesmente apresentados à comunidade. Eles foram levados aos apóstolos.
A comunidade estava de acordo com essa escolha. Então, eu imagino como se fosse hoje um concílio apresentando os nomes para ser votado em assembleia. E aí tem uma coisa maravilhosa. Os apóstolos oraram pela vida deles. Oraram e impuseram as mãos sobre eles. Olha, eles foram apresentados aos apóstolos que, orando, impuseram as mãos. O ato de impor as mãos significa conferir poder. Os discípulos receberam poder de Jesus. E agora eles estão transmitindo poder aos diáconos. Olha que interessante. Eles estão recebendo uma missão que exigirá deles. Então, eles estão sendo capacitados. A gente tem falado muito sobre isso. A gente acha que não é capaz, mas Deus nos capacita. E estes homens poderiam ter todos os requisitos. Se não fossem capacitados por Deus, não adiantaria nada. E aí eles foram além. E aí a gente vai ver lá no verso 7, ó. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Aqui na outra tradução que eu tenho, fala que a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos. E aí não vai ser os discípulos como os 12 que viraram apóstolos. Discípulo aqui entenda como cristão, como seguidor. A igreja foi se multiplicando de uma tal forma que já estava saindo das fronteiras de Jerusalém. O evangelho já começava a se espalhar para lugares mais distantes. E mais para frente eu vou ter uma surpresa para contar para vocês. Talvez não seja surpresa, mas nós vamos ver uma expansão exponencial do evangelho. Mas é para o final da aula. Continuando, pastor. Pode falar. Eu queria só comentar duas coisinhas a respeito disso que você está apresentando. A primeira é a questão da hierarquia, né? Aqui a igreja ela começa a precisar se organizar e ter uma certa hierarquia no seu serviço, na sua missão. E eu queria só destacar que hierarquia aqui, no contexto da igreja, ela não se apresenta como algo mandatário, né? Ou seja, eu mando e vocês obedecem. Se há alguma questão, né, alguma relação sobre isso, seria entre Deus e toda a igreja, né? Ou seja, Deus comanda, Deus é o cabeça da igreja e o corpo segue a orientação, segue o comando da cabeça, né? Mas em termos de missão, em termos de organização da igreja, é preciso destacar que essa hierarquia ou essa organização, ela tem a ver apenas com organização mesmo, para que a missão fosse organizada. Então, aqui nesse momento, os apóstolos, eles ficariam encarregados da oração e da ministração da palavra, né? Do ensino para as comunidades ou para a comunidade que estava em desenvolvimento. E os diáconos ficariam encarregados de todo o resto do serviço, né? Para atender, para direcionar, para ver quem estava precisando das coisas, quem estava passando necessidade. Tinha mais a ver com organização, e a gente precisa, de fato, reconhecer que não damos conta de tudo, né? Você destacou que os apóstolos, eles estavam ficando sobrecarregados. Isso é verdade. Se a gente não distribuir, se a gente não partilhar a tarefa, se não partilhar a missão, a gente não dá conta, a gente sucumbe, né? Então, a gente precisa reconhecer que nem sempre a gente dá conta de tudo. Por isso, precisa haver a colaboração, precisa haver o envolvimento de outras pessoas e até mesmo, eu diria,
de toda a comunidade de fé para que a missão seja bem sucedida, né? Então, essa questão de hierarquia, alguns entendem que os diáconos estavam sob o direcionamento, a orientação dos apóstolos, mas isso não tem a ver com um ser melhor do que o outro. Tem a ver com organização. É preciso, para que a missão seja bem sucedida, ela precisa ser organizada. Então, uma igreja, ela precisa ser organizada. Não dá para ser a casa da mãe Joana, não dá para ser uma bagunça, cada um fazendo o que bem entende. Ela precisa ser organizada. E a segunda questão que eu queria destacar é a questão do gênero, né? Aqui, nesse primeiro momento, foram escolhidos 7 homens, né? Mas isso não quer dizer que no serviço da comunidade só os homens são escolhidos para fazer o serviço. Se a gente olhar nos evangelhos, a gente vai ver que muitas mulheres ajudaram, muitas mulheres serviram no ministério de Jesus Cristo. Inclusive, em um dos textos que cita as mulheres, ela diz o texto que elas serviam o ministério de Jesus. E a muitas serviam com seu dinheiro. Exatamente. Né? E a palavra lá é a mesmíssima, diaconel. Ou seja, serviço é aqueles que estão a serviço da missão. Então, a igreja, ao longo da sua história, descobriu que não só os homens podem ser diáconos ou possam ter o serviço na comunidade, muito melhor também as mulheres. As mulheres. E os homens foram reconhecendo que eles sozinhos não dão conta, né? Se a igreja dependesse exclusivamente dos homens, a igreja já tinha acabado há muito tempo, né? Porque os homens não dão conta sozinhos, né? Então precisa do envolvimento, precisa da ajuda, precisa do serviço, precisa da partilha na missão com as mulheres, né? E as mulheres, como diaconisas, são muito bem-vindas e ajudam e muito no serviço da comunidade, né? Sim, com certeza. E nós vamos ver uma expansão maior do evangelho também com as mulheres, por exemplo, Priscila acolhendo Paulo em sua casa, Lloyd e Eunice orientando Timóteo, a Lídia, Dorcas. Se a gente parar para ler o livro de Atos, nós vamos ver uma participação muito ativa das mulheres. Então, leiam o livro de Atos, ele é maravilhoso. Essa parte que nós estamos estudando hoje é um tiquinho do que acontece no crescimento do evangelho. É um pequeno registro do que nós vamos ver. Então, se você tiver um tempinho na sua casa, estude Atos. É um livro maravilhoso. O pastor me emprestou algum material para eu preparar a aula e eu devorei, viu, pastor? Não, no bom sentido, vou te devolver seus livros inteirinhos. Mas eu comecei a ler o outro. Eu falava, gente, mas é isso, mas é muito interessante. O livro de Atos é muito interessante. Mas vamos continuar. Acho que pode prosseguir com o slide, pastor. A gente vai entrar especificamente em Estevão. Muitos conhecem Estevão como Marte, mas nós temos que saber como ele recebeu esse título. A palavra de Deus começa a se expandir. Estevão foi revestido de poder, ali no outro slide a gente viu isso. E aí, o que acontece? Ele começa o trabalho dele, no serviço, mas ele não se restringe só a servir. Ele vai além. Ele prega. Ele continua a falar da palavra de Deus e a postura dele, a atitude dele, eu coloquei aí, incomodava mais ainda porque ele estava cheio de graça e de poder. Olha aí o verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Ou seja, ele começou a ser uma pedrinha no sapato dos líderes da sinagoga. A sua postura de um homem fiel à palavra de Deus, fiel ao testemunho de Jesus, porque ele viu, ele acompanhou. Estevão é testemunho ocular da história. Ele incomoda. Ele incomoda aqueles que estavam no poder. Ele incomoda a liderança judaica. Ele incomoda a sinagoga. E aí a gente vai ver o quê? Que ele começa a sofrer uma certa perseguição. Olha aí, líderes da sinagoga começam a implicar com Estevão, pois este dizia que o verdadeiro culto havia acontecido na cruz, com a morte e ressurreição de Jesus. Ele testemunhava que o ato de Jesus nos salvou, que o ato de Jesus nos perdoa dos nossos pecados, nos liberta. E isso, para o judeu, foi uma ofensa, uma blasfêmia. Se a gente olhar aí no verso... no verso 10, ó, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E aí no verso 11, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido deste homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Estevão, por ser fiel, por cumprir as orientações de Jesus, por proclamar o evangelho, ele acaba se tornando culpado. E aqui eu quero pensar em Estevão como um servo do ministério leigo. Ele era um diácono, ele servia as mesas, mas ele não deixou de falar da palavra. Nesse serviço ele pregava. E aí eu quero que a gente traga para a nossa realidade hoje. Será que no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa vizinhança, a gente tem o hábito de falar de Jesus? Ou a gente só faz a nossa parte? A gente precisa ter o hábito de testemunhar o que Jesus fez por nós. O que Jesus pode fazer pelos outros. E às vezes a gente está tão naquele piloto automático, né? Ah, tá bom assim, eu sou assim, vamos assim. Hoje é segundona mesmo. Não. Cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá de falarmos da palavra. As palavras de Estevão foram distorcidas, olha o que eu coloquei no slide. E ele foi acusado de proferir blasfêmias. Proferir blasfêmia naquele tempo levava a julgamento. E não era em qualquer lugar, era no Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto tribunal dos judeus nos tempos do Novo Testamento. Porque eles estavam sob dominação do Império Romano, mas eles tinham uma certa autonomia para se julgarem, entre aspas. E nesse julgamento, o que acontece? Compraram testemunhas falsas. Não é o que nós vemos a todo momento aí na televisão, irmãos? O que nós temos visto em termos de lava-jato? Eles dão uma delação completa na delação premiada? Não. Eles soltam uma informação, depois eles soltam outra. Aí vai saber se a delação tem validade ou não. Estevão foi acusado de um crime por falsas testemunhas. Por falsas testemunhas. Ou seja, ele não cometeu crime nenhum. Mas ele já estava preso e perante o Sinédrio. O que restava para ele? Se defender. Naquela época não tinha advogado. Hoje a gente tem advogado para defender a gente. E como tem advogado, né, pastor? Advogada também. Advogado, né, Simone? Os advogados têm esse papel de tecer uma defesa para inocentar o seu cliente. Apesar que tem os clientes que pode ser a melhor defesa do mundo, o que ele pratica não tem perdão. Vamos pegar como exemplo uma pessoa que comete um assassinato. Nas nossas leis não tem perdão. Então Estevão se vê encurralado, preso perante as maiores autoridades de Jerusalém, só lhe resta se defender.
é uma defesa fácil? O que vocês acham? Eu imagino que Estevão falou, bom, eu não tenho para onde correr. Só que Estevão, lá atrás, recebeu poder e sabedoria. Então, ele é revestido de uma sabedoria tão grande que ele volta lá no passado. Ele volta lá no início da história da formação do povo, quando Deus faz aliança com Abraão. Ele mesmo se defende, ó, vejam aí, fazendo um resumo da trajetória do povo, desde a aliança de Deus com Abraão, passando por José, Moisés, Davi, Salomão, falando dos profetas, para relembrar aquele povo que eles estavam apartados de Deus. Por que o povo de Israel ficou tanto tempo no deserto? Quem arrisca? Nossa. Por que o povo ficou tanto tempo no deserto? Porque blasfemava, porque reclamava. Tô certa ou tô errada, pastor? Tá certo. Deus fez esse povo sofrer um pouquinho para eles entenderem que o único Senhor é Ele. Depois, por que o povo é levado para o exílio na Babilônia? Porque novamente se afastou de Deus. Por que o povo é advertido pelos profetas? Daniel, Isaías, Jeremias, os profetas menores. Porque eles estão afastados de Deus. Quer dizer, eles erram, pecam, pede perdão, se reconcilia com Deus. Erra, peca, pede perdão, se reconcilia com Deus. É uma geração incrédula. É uma geração, é um povo de dura cerviz. Deus fala lá em Êxodo, é um povo de dura cerviz. E Estevão vai falar aqui, ó, quer ver? Ó casa de Israel, olha aí o verso 42 do capítulo 7. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus de Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Olha que texto forte. Deus fala para eles, vocês me desobedeceram, vocês criaram imagens. E lá eu dei uma ordem para vocês não fazerem isso. Então, Estevão toca na ferida dos seus inquisitores. Vocês estão afastados de Deus, vocês estão em pecado. Vocês crucificaram a Jesus, que era o enviado de Deus. Aqui é o fechamento do texto. Estevão fala, vocês mataram a pessoa errada. E aí, eles não dão ouvidos às palavras de Estevão. Os seus inquisitores não querem nem saber. Eles estão com raiva. Olha o versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, vós também o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Mas eles tamparam, a Bíblia é clara, eles tamparam os ouvidos. Olha o verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes. Você já rilhou os dentes? Assim, quando você tá nervoso? Eu, quando tô nervosa, às vezes dou uma rilhadinha. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Só Estevão teve essa visão. Ali no Sinédrio. Ele viu a Deus. E ele viu Jesus à direita de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha o 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Ai, quando a mãe tá falando, os filhos tampam o ouvido, rapaz, acho que a mãe fica louquinha da Silva. Eu sou uma delas. Se meus filhos fizerem isso, eu fico doida.
E eles sabem, eles estão me assistindo. Estevão está dando uma advertência ao povo. Olha, vocês ainda têm a chance de mudar. E eles tampam os ouvidos. Povo do coração duro, povo do coração, como eu diria, coração peludo, coração casca grossa. E lançando, olha lá, eles, porém, em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. O que é arremeter? Cataram Estevão, jogaram ele para fora da cidade. Por quê? Não se apedrejava dentro da cidade. Estevão foi acusado de um crime, injustamente acusado. Foi lançado para fora. O apedrejamento era fora dos muros da cidade. As testemunhas, e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão perdeu sua vida por crer em Jesus e testemunhar o que viveu. Primeira pergunta minha. Você está disposto a perder sua vida por ser cristão? Estevão perdeu. Ele já sabia que ele ia morrer. Ele fez sua defesa, com certeza, no anseio de que aquelas pessoas se arrependessem. Ele ainda quis salvá-las. Mas ele não conseguiu. A sua morte mostrou que aquelas pessoas não receberam o evangelho. Versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus fala uma frase muito semelhante na cruz. Pai, recebe o meu espírito. Estevão reconhece que Jesus é o Salvador, que é o Filho de Deus. Então, Estevão pede a Jesus que receba o seu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus também fala uma frase parecida, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E com essas palavras, Estevão adormeceu. Segunda pergunta. Qual é o legado que você vai deixar? Estevão deixou um testemunho muito bonito. Estevão deixou um legado de missão cumprida. E você? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos, os seus netos? Eles vão poder olhar para você e falar, nossa, minha mãe, meu pai, meu tio, minha tia, meu primo, meu avô, minha avó, era um homem de Deus. Eu já tenho uma vozinha que partiu. Já faz... Meu Deus, quantos anos faz? Uns 16 para 17 anos, a avó Nair. Mas ela me deixou um legado de fé e de oração que eu nunca vou esquecer. O testemunho de fé da minha avó marcou a minha vida. Qual marca você vai deixar na vida das pessoas? E tem um detalhe, ó, eu pus um tópico aí. Havia alguém na plateia. Quem? Saulo. Saulo viu tudo acontecer. O apóstolo Paulo, na sua juventude, viu tudo acontecer. E ele diz a Bíblia que ele consentia na morte. Ele não fez nada para impedir. Mas ali havia um projeto de Deus para a vida dele. Foi plantada uma semente no coração de Saulo. Porque lá na frente nós vamos ver que Saulo vai falar deste fato. E aí nós temos algumas lições a tirar. O seu legado planta sementes. Que sementes você está plantando? Talvez você não colha as suas sementes. Talvez você não tenha tempo de viver para ver as suas sementes crescerem e frutificar. Estevão não viu Paulo, o apóstolo. Mas a sua morte plantou uma semente na vida dele. E aí nós aprendemos uma grande lição com Estevão. Além da tolerância e do perdão, eu esqueci de colocar aí, me perdoem, a humildade.
Estevão fez o melhor que pôde, no tempo que pôde e no tempo que esteve vivo. Ele foi tolerante, porque ele poderia muito bem se enfurecer, ele tinha poder, o Espírito Santo estava nele. Ele tinha poder ali perante o Sinédrio, mas ele se defendeu. E enquanto está morrendo, ele pratica o perdão. Será que somos capazes de perdoar? E veja bem, não quer dizer perdoar no sentido de aceitar. Vamos supor que uma pessoa te magoe. Perdoar tudo bem, mas não se submeter a constantes períodos de sujeição a esta mágoa. Perdoar é importante, mas não ser escravo desta mágoa também é. O perdão, ele nos liberta. Então, uma vez liberto, você voltar àquela escravidão, não houve perdão. Nós precisamos nos libertar dos nossos pecados. Nós precisamos nos libertar da mágoa, da ira, do rancor, da inveja, da mentira. E é muito difícil a libertação. É um exercício diário. E todo esse movimento, toda essa história de Estevão vai culminar com uma explosão do evangelho. Aqui que eu queria falar para vocês. O evangelho vai explodir. Por quê? Os da sinagoga percebem o tamanho da influência de Estevão e eles vão tendo uma dimensão do que estava virando o evangelho. Eles precisam tomar providências. Após a morte de Estevão, a perseguição contra os cristãos aumenta. E aumenta muito. Muito, muito, muito. Vocês vão continuar lendo o livro de Atos, tarefinha da semana, para vocês verem o tamanho da perseguição que os cristãos vão sofrer. O que acontece? Comer um pedacinho do slide aí. Os cristãos se dispersam. Eles fogem. Eles fogem de Jerusalém. E aí a gente vê uma diáspora, esta é a palavra. Mas eles levam o evangelho com eles. Essa é a grande novidade. Eles não guardam só para si. O evangelho explode em outras regiões. Antioquia, atual Turquia hoje, Chipre, vai até Roma, vai longe e chega até nós hoje. Eu acho que a morte de Estevão é muito triste, é muito dramática. Ele se torna um mártir, mas não foi o fim. Foi para a glória de Deus. Porque não fosse esse homem, talvez hoje o evangelho não estaria tão expandido, atravessando mares e oceanos, chegando até nós, como chegou. Deus usou Estevão, e Deus quer usar você. Você pode ser diferente, você pode evangelizar. Ah, mas eu não sei falar, Priscila, eu não sei falar como você, eu não sei falar como o pastor, eu não sei falar como o Muca, como o tio Lineu. Irmãos, não tem mágica, não tem segredo. Você dá um abraço carinhoso, você orar com alguém, você falar, olha, Deus fez isso na minha vida. Encontrei uma pessoa semana passada, eu vou preservar seu nome, mas ela estava aguardando uma cirurgia. E ela sabe que a gente é muito cristão, né? Que a gente vai à igreja e tudo mais, e ela também é, de outra denominação. E aí, ela já tinha feito a cirurgia quando eu a encontrei. E ela me disse, faz um favor para mim? Falei, claro, estou muito feliz de te ver que você já está andando e está bem. Fala para sua mãe obrigado. E eu te agradeço aqui também, porque eu sei que vocês oraram por mim. Porque quando ela começou a preparação para a cirurgia, nós conversamos com ela e nós dissemos que nós iríamos orar por ela. Tanto minha mãe quanto eu. E ela me pediu, ela não encontrou com a minha mãe, mas encontrou comigo e falou, agradece sua mãe por mim. E quando vocês precisarem de mim, contem comigo para orar por vocês. Eu achei isso maravilhoso. Hoje eu estou quase chorando.
contem comigo, porque eu também vou orar por vocês. É uma orando pela outra. Eu falei, realmente é. E aí eu contei para minha mãe. A minha mãe já se derreteu, né? É o mal da nossa família, a gente se derrete, a gente fica emocionado. Mas a gente tem que dar testemunho. A gente tem que, a todo momento, plantar uma semente. E eu fiquei muito contente dela falar que ela ia orar por mim também, se eu precisasse. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas ações. Mas nós não podemos ter medo de ter ações que falem de Deus. Não podemos ter medo de falar da palavra, em hipótese alguma. Estevão foi muito corajoso. Temos a coragem de Estevão. Eu queria tocar no assunto que você falou, e eu queria só destacar que o testemunho cristão hoje, eu acho que passa invariavelmente, eu acho que nos nossos dias, já naquela época, mas eu acho que nos nossos dias, invariavelmente, o testemunho cristão hoje passa pela tolerância e pelo perdão. Eu acho que essas duas palavras que você colocou é muito forte nos dias de hoje. Tolerância e perdão. Eu tenho a impressão que Estevão morreu, Estevão foi apedrejado justamente por causa da intolerância. Justamente. Pessoas que não conseguiram aceitar o posicionamento de Estevão, pessoas que não conseguiram aceitar o jeito diferente que Estevão estava apresentando agora, a fé diferente a qual Estevão assumiu para si, e outros tantos, né? Todos os apóstolos acabaram sendo mortos por causa disso. E eu fico bastante preocupado nos nossos dias com relação à intolerância. Ou seja, não saber respeitar o pensamento diferente do outro, da outra, não saber respeitar o jeito diferente do outro e da outra, não saber respeitar a fé, não saber respeitar a religião do outro, isso prejudica muito a convivência humana. Ou seja, e eu diria então que a intolerância mata. Ser intolerante mata as pessoas. Isso aconteceu com Estevão. Morreu por causa da intolerância alheia. Ou seja, Estevão não precisava ter morrido. Estevão não precisava ser morto. Mas por causa da intolerância, por causa de não aceitar o pensamento diferente, o jeito diferente do outro, Estevão morreu apedrejado e com o consentimento de Saulo, que depois se converte, tem toda a sua experiência com Deus, graças ao Senhor por causa disso, louvado seja Deus pela vida do apóstolo Paulo, mas nesse momento, Saulo consente e apoia aquele apedrejamento. Ou seja, nesse momento, Saulo também é intolerante, achando que estava fazendo a coisa certa, né? Paulo era um dos principais da sinagoga, do sinédrio, era um judeu extremamente dedicado, tinha boa intenção, mas era intolerante. E eu fico me perguntando se nós, crentes hoje, não somos intolerantes, né? E não agimos e esquecemos de respeitar. Eu não estou dizendo aqui de aceitar, de concordar. São coisas completamente diferentes, né? Ou seja, não concordar é diferente de ser intolerante.
né? Eu posso não concordar com alguma coisa, mas eu preciso respeitar o direito do outro pensar diferente. Sim, né? com certeza. Então, essa questão da tolerância e perdão é muito sério para nós. É muito caro para o cristianismo essa questão da tolerância. E Estevão, diante da morte, diante do apedrejamento, ele dá o maior exemplo de tolerância e perdão. Porque naquele momento ele podia clamar a Deus para que Deus derramasse a sua ira sobre aqueles homens e aquelas mulheres que apedrejaram ele. Muito pelo contrário, ele é tolerante e ele pede para que Deus não impute aquilo àqueles homens e mulheres. Ou seja, pede até o perdão de Deus para a vida daqueles homens, né? Então, assim, esse exemplo de Estevão deveria ser seguido por todos nós. Por todos nós, concordo. Certo? E infelizmente, né, o que nós vemos é exatamente o contrário. Cada vez mais as pessoas estão intolerantes, eu diria até muitas vezes ignorantes, por não estudarem e não conhecerem, e cada vez mais o perdão está distante. Nós vamos ver um vídeo. Pode falar, pastor. Eu só ia completar dizendo assim, que agora, esse mês que vai entrar agora, isso vai ficar extremamente aguçado e claro, porque entra agora o período de eleição, as eleições municipais. Se na eleição estadual e federal isso já fica claro, você vai ver agora, nessa época de eleição, como a intolerância fica claro, a falta de perdão, a falta de diálogo fica tão forte. São pessoas que vão se agredir intensamente nesse momento de eleição. Então, assim, e é justamente agora que nós, cristãos e cristãs, nós crentes, e eu diria puxando a responsabilidade para nós metodistas, é que devemos ser exemplo de vida agora. Né? Sim, concordo. Com o nosso testemunho, nós devemos ser exemplo de vida. Nós, como metodistas, não podemos alimentar a intolerância e a falta de perdão. Né? Nós vamos ver um vídeo exatamente sobre isso agora. Eu espero que você goste, ele é rapidinho. Nós já estamos caminhando para o final da nossa aula. Se você tem alguma pergunta a fazer, ainda dá tempo, mande aqui no chat, a gente responde. O pastor Anderson, só colocando aqui, ele sinaliza o seguinte: a tolerância gera vida, acolhimento e inclusão. A igreja é um ambiente de inclusão. Precisamos incluir as pessoas. Precisamos acolher e receber bem as pessoas. Veja esse vídeo e tire suas próprias conclusões. Pode soltar, pastor.
Quanto você está disposto a ceder em prol do seu próximo? Estevão cedeu a vida dele. E você? Não estou falando para você ceder sua vida. Mas se for preciso, em prol do evangelho, em prol do bem comum, o que você está disposto a fazer? Nossa igreja logo, logo vai voltar. Logo, logo. O que você vai fazer na volta? Temos muitas coisas para fazer, muitas, irmãos. Temos grandes sonhos para a nossa igreja. Mas não basta só a Priscila, o pastor, o tio Lineu, a tia Márcia, sonhar. O Muca, Dona Maria Célia, o pastor Samuel. Uma andorinha só não faz verão. O que a nossa igreja sonha? Onde você se encaixa nesse sonho? Qual é o seu papel? Pregar? Servir a mesa? Dar uma aula? Cuidar das crianças? Repor os copinhos descartáveis no bebedouro? Todos os trabalhos são importantes. O que você vai fazer? O que você está disposto a fazer? Faça com coração. Faça com amor. Logo estaremos juntos. Até mais. Estaremos juntos com tolerância e exercendo perdão. Não é isso? Amém. Muito obrigado, Priscila, por essa aula. Eu só quero registrar aqui, antes da gente terminar, a participação da Maria Célia. Bom dia, Maria Célia. A participação do João Wesley, né? E ele faz uma colocação aqui: texto bíblico bem propício nesses tempos próximos às eleições, escolher bem os nossos representantes. É isso aí, João. Aparecida, a Cida, lá no Quemil. Obrigado, Cida, por estar conosco, você e as crianças aí, o Hélio e o Rogério. O irmão Nésio junto conosco. Oi, Nésio. Assistindo aí com a gente, né? Então, creio que isso nos ajuda, então, a seguir em frente. Priscila, estamos já no final da nossa aula. Eu queria convidar você e agradecer, então, a todos os irmãos e irmãs que participaram conosco aí. Nos ajude a divulgar as nossas aulas, divulgar a nossa escola dominical, a divulgar também o nosso canal no YouTube, porque essa aula, depois ela é disponibilizada no nosso canal do YouTube também. Então, se você quiser, depois pode entrar lá no canal do YouTube, pegar o link da aula e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Se isso foi bom para você, se você aprendeu e foi edificante para você, compartilha com outras pessoas, né? O Muca aqui está dizendo que logo estaremos juntos com muito serviço na escola dominical. Isso mesmo, parabéns, Priscila. Isso mesmo, Muca, estaremos sim. Essa é a nossa esperança, né, de poder estar juntos. Priscila, ore para nós, encerrando a nossa escola, abençoando o nosso almoço, né, e desejando que logo mais à noite estejamos juntos na nossa celebração, às 18 horas, aqui no Primavera, na página do Facebook e o canal do YouTube, e às 7 horas tem o culto da Igreja Central, e a gente, então, sempre celebrando junto a vida com Deus. Oremos. Senhor Deus, Deus de amor, Deus de bondade, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador Jesus Cristo. Na Tua presença nós nos colocamos, gratos por mais uma escola dominical que realizamos. Gratos porque a Tua palavra é rica, nos instrui, nos orienta. Gratos porque o Senhor nos deixa um legado, uma história que nos faz ser diferentes, que nos faz ser transformados a cada dia, que nos ajuda a tornarmos melhores do que fomos ontem. Ó Senhor, estamos nesta caminhada, Deus, de aprendizado da Tua palavra, e rogamos, Senhor, o esclarecimento, rogamos, Senhor, a orientação, rogamos, Senhor,
o Teu Espírito Santo a nos guiar. Agradecemos a Deus porque no passado Tu suscitaste pessoas dispostas a Te servir, a lutar por Ti, a morrer por Ti, Senhor, e a ser testemunhas hoje para nós, ó Deus. A lição de Estevão é muito rica, Pai, é muito interessante, é comovente, nos emociona, nos toca e nos faz, Senhor, entender que o Senhor precisa de cada um de nós, de cada um com suas habilidades, com seu conhecimento, com suas capacidades e de cada um com sua disposição, ó Deus. Em breve retornaremos, ó Pai, e pedimos que a nossa igreja esteja unida, fortalecida, pronta, Senhor, para os novos desafios, sonhos e planos, ó Deus. Portanto, Senhor, nós clamamos que o Senhor esteja conosco nesta caminhada. Também agradecemos o almoço que logo mais teremos. Que haja, Senhor, fartura em nossa mesa, na mesa dos nossos irmãos, na mesa das pessoas que convivem conosco, e que se há falta de alguma coisa a alguém, que o Senhor nos mostre, e nós como igreja possamos ser solidários e repartirmos, ó Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas falhas, e em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Que a bênção de Deus esteja com cada irmão e cada irmã. Amém. Amém. Um abraço a todos, um bom domingo a todos. Grande abraço. Tá bom?